Estamos de volta com a nossa convidada de hoje, Lucilena Monteiro Machado, a Duda para os amigos. Bom, Duda, não é? Vamos falar um pouco agora de Belo Horizonte, essa Belo Horizonte dos anos 50, dos anos 60, que você termina abordando através de um bairro, não é? Na coleção Belo Horizonte de Cada Um, não é? Lourdes, é o bairro de Lourdes, que você enfocou porque você... É interessante essa coleção, porque cada pessoa escreveu sobre um bairro, então faz um mosaico da cidade, quer dizer, como era, né, e como é, às vezes. E não só bairros, né? Celina Albano escreveu sobre o Cine Patê. Isso, né? Sobre o Mercado Central, o Cine Patê, quer dizer, é um conjunto de obras que mostra a cidade, né? Eu achei interessante essa coleção. É a editora Conceito, né? Isso. Bom, então, Lourdes, você explica que você está falando ali num sentido expandido, né? Você pega uma região grande, passa pela Praça Liberdade, vai para outros lugares, né? E você mostra, então, um pouco da cidade. E você começa falando da vida no colégio. Como é que era entrar no colégio e as freiras? No caso, era... Era o Colégio Sion. Sion. Muito tradicional. As freiras, aliás, o Sion tinha uma característica interessante, que as freiras eram muito intelectuais, sabe? Então, por exemplo, quando Jean-Louis Barrault, o grande ator francês, veio se apresentar no Municipal do Rio, a superiora levou as alunas mais velhas para assistir teatro no Rio. Então, elas tinham essa preocupação intelectual. Era um conservadorismo inteligente. Exatamente, conservadoras, mas inteligentes. Aliás, a cidade inteira era conservadora, né? E a gente saía um pouco, quer dizer, eu saí um pouco desse conservadorismo, mas... Digo um pouco, porque, na realidade, os valores que a gente tinha adquirido, né, no Sion, na frequência das igrejas, a igreja de Lourdes era muito importante na minha vida. Eu, durante anos a fio, eu assistia à missa das 6 horas na igreja de Lourdes. Todos os dias, que era o padre Orlando Vilela, que celebrava, e eu assistia antes de ir para a escola. E no caso ainda do colégio, você fala que o seu gosto pela literatura foi despertado lá. Foi despertado lá, sabe? Por uma madre superiora francesa que era muito inteligente. Mère Marthe? Mère Marthe. Mère Marthe dava aulas sobre Claudel, os grandes escritores Peggy, os grandes escritores católicos. E eu tenho a impressão que dava essas aulas com paixão também. Com paixão. Não era de maneira burocrática. Não, ela era apaixonada pelo teatro. Tanto que ela levou as alunas para assistir, né? Jean-Louis Barrault. E, então, a gente tinha uma vida intelectual no colégio também muito desenvolvida. Agora, engraçado, você conta o caso, eu não me lembro quem que dizia assim, como é que é? No Sion, como é que é? Como é que era? Isso era o Frei Mateus, o Frei Mateus dominicano, que era também um padre inteligentíssimo, uma pessoa muito culta. E ele um dia me perguntou, minha filha, você sabe o que é um caqui? Eu falei, uma fruta, Frei Mateus. Ele falou, não, é um tomate educado com Sion. Tipo metido a besta também um pouco, né? Agora, e a igreja? Você fala também, lógico, até a capa, né? A igreja de Lourdes, mas muita coisa girava em torno ali. Muita coisa. As pessoas se encontravam na igreja, tinha a missa da criança, a missa dos adultos, tinha as missas, né, todas. E tinha uma missa dançante no Minas Tênis Clube. Isso. Chamava missa dançante exatamente porque era de manhã. Às 10 horas da manhã a gente ia à missa das 8 e depois ia para o baile, para a hora dançante do Minas, domingo de manhã. Mas a própria, eu acho que missa ali na igreja de Lourdes já era uma forma de sociabilidade, porque os rapazes iam também para ver as moças na missa. Os paroquianos se conheciam, então, e a igreja tinha, o sino tinha badaladas diferentes para cada ocasião. Por exemplo, quando morria uma pessoa, o sino tinha uma badalada triste. Então, a gente falava, meu Deus, quem será que morreu aqui na região? Porque... de acordo com os acontecimentos, a igreja anunciava esses acontecimentos. Quando era um acontecimento festivo, um casamento... O casamento era outra badalada, mais alegre. Então, e a Semana Santa que você fala? Semana Santa era interessantíssimo, porque tinha aquelas figuras todas vestidas, né, cobertas, e as procissões, a procissão do enterro com a Verônica, os paroquianos todos acompanhavam as procissões.
Então, E havia um certo ar compungido, uma coisa mais exatamente, sóbria na Semana mais Santa, sóbria né? na Semana Santa, muito sóbria. As rádios não tocavam músicas que não fossem, na Sexta-feira Santa, era só música clássica, sabe? E durante a Quaresma havia um certo respeito até das rádios em tocarem certo tipo de música. Não tocavam, por exemplo, música de carnaval durante a Quaresma. Música profana, não. Música profana, não. Mas você sabe que eu acho isso interessante, apesar que, né, na minha juventude eu achava tudo isso uma bobagem, mas assim, um momento de parar um pouco e refletir sobre a vida. Era interessante, era diferente, sabe? Era muito diferente. Agora, Belo Horizonte, nessa época, era uma cidade ainda muito acanhada do ponto de vista cultural, porque não tinha o Palácio das Artes, só tinha o Francisco Nunes. Então, todo o teatro, toda a ópera levada num teatro muito acanhado. O Francisco Nunes era coberto com agora ele foi reformado, né? Mas com uma espécie de um amianto, que se chovia, a barulhada era tanto que se tivesse uma orquestra tocando, ninguém, sabe? Então, era muito. Não tinha aonde, as pessoas não tinham aonde se apresentar. E um papel importante nessa época como é que é? Sociedade Amigas da Cultura? Amigas da Cultura. Que eram o quê? Pessoas burguesas, mulheres burguesas. Mas que elas é que eram responsáveis por sustentar a vida cultural da cidade, vida cultural. Né? Então, por exemplo, o Teatro Experimental, que levou na década de 50 em Belo Horizonte, Ionesco, levou uma peça do Samuel Beckett, que foi a primeira vez que foi levada no mundo, teve que ter licença do Samuel Beckett, o João Marschner, que fez a tradução, ele sabia muito bem alemão. Então, era uma coisa assim, avançadíssima e sustentada pelas Amigas da Cultura. As Amigas da Cultura é que promoviam o Klaus Viana também, sabe? Porque a gente não tinha Lei Rouanet, não tinha nada, né? Nada. Só tinha os artistas, né? Só tinha os artistas que esperavam uma ajuda para se apresentar. Né? E tinha o Madrigal, né? Tinha o Madrigal renascentista, que fez sucesso no mundo inteiro. Ele viajou pelo mundo, que era o Isaac Arabichevski, a Maria Lúcia Godoy, que cantava no Madrigal também. E era, assim, uma coisa impressionante, porque eles faziam sucesso na Europa. Uhum. Eles fizeram várias excursões pela Europa. Isso que é impressionante, a gente olhar e ver esses núcleos, esses grupos, né, sobrevivendo com dificuldade, modestamente, mas produzindo coisas boas. Então, eu né? fico feliz, por exemplo, quando eu vejo Belo Horizonte tendo uma sala Minas Gerais. Que eu que conheço sala de filarmônica, não sendo modesta, né? Sim. Paris, de Londres, de Boston, de Nova York, não fica nada a dever. Nem só pela orquestra, né? Não só pela orquestra, que está maravilhosa, como por uma sala que tem uma acústica adaptada para aquela orquestra. Então, hoje tem o Palácio das Artes para ter shows, né, interessantes, para ter balé, para ter o corpo, né, que hoje é uma coisa o Grupo interessante. Galpão. Nessa época, a Margot Fonteyn, coitada, veio dançar aqui, dançou no Teatro Francisco Nunes. Não, e fora que vocês fizeram ela participar de um périplo ali no Automóvel Clube, que ela não estava querendo muito não, mas foi obrigada, né? E assim, não tinha nem camarim direito. Não tinha nem camarim. Então, a cidade hoje é outra coisa. Que naquela época, apesar de ser uma cidade acanhada, ela tinha uma vida cultural promovida pelos próprios artistas, escritores, muito rica. Uhum. E uma sociabilidade afável, né? Afável. Pelo menos, lógico, a gente está falando de uma Zona Sul, né? Uma Zona Sul. Tem um momento que você fala no seu livro que você foi ex-dondoca e ex-burguesa, porque você começou a militar na Juventude Estudantil Católica, que era um dos braços da juventude... Da Ação Católica. Da Ação Católica. Tinha... Betinho, que foi... Isso. Betinho. Tinha a Juventude Operária Católica, a Juventude Internacional Católica. Isso. E a Juventude Universitária Católica. Universitária Católica. E através... mais uma vez, da igreja, havia o engajamento político. O engajamento político, que também acabou com o golpe militar. O golpe militar de 64. O golpe militar deu um fim na Ação Católica, que é uma coisa também mundial, não era só do Brasil. A Ação Católica existia no mundo inteiro, né?
E aqui acabou com o golpe militar. O golpe militar acabou com muita coisa. Aí a gente já está falando até daquele período que a gente já falou no primeiro bloco, da geração complemento, já ali, daquela sua, da juventude, daquela sociabilidade modesta e inteligente. E muita gente desse grupo, Betinho foi um deles, saiu, né? Tiveram que sair do país. Né? Agora, eu senti, lógico, nem é uma crítica, viu, Duda, mas uma certa nostalgia e uma certa impaciência, uma falta de paciência, apesar de você ter nascido lá na paciência, né, na fazenda, com os tempos atuais, né? Os tempos... Embora você reconheça as coisas boas. Tem muita coisa boa, mas tem uma certa tecnologia que está entrando de uma maneira... Vou te dar um exemplo. Outro dia eu fiquei horrorizada, um artigo que eu li na Carta Capital sobre um brinquedo que surgiu agora, que vai ser dado aí no Natal para tudo quanto é criança, porque nem é uma coisa cara, que é um boneco que responde às emoções. Então, por exemplo, a criança deixa de brincar, não quer brincar com ele, ele fica triste, ele chora. Sabe? Então, ele tem emoções programadas. O que acontece? A pessoa humana não tem emoções programadas. Ninguém tem emoção programada. E essa criança, então, acostuma com aquele brinquedo e vai para a escola lidar com colegas que não são programados. Isso é ruim, né? Bom, isso então, é um dos aspectos, essa tecnologia, né? De repente... Ela vem para o bem e para o mal. Ela vem para o bem, para a comunicação ser melhor, mas ela está evitando a comunicação, em vez de facilitar a comunicação. Vamos fazer outro intervalo e a gente volta, então, daqui a pouco já com as dicas de Lucelena Monteiro Machado, a Duda, para uma viagem feliz.